Então, vamos falar um pouquinho de fundamentos do áudio. Vamos trabalhar um pouco essa questão de fundamentos. Não desista, eu sei que pode parecer assustador no início, mas não é. Isso tudo vai ter aplicação prática no final. A gente vai falar de edição, de algumas ferramentas de edição, e é bom que esses conceitos estejam claros. Não adianta eu querer passar um conhecimento para vocês de ser apertador de botão, vou botar um termo bem complicado aqui, se você não entender o que você está fazendo. É melhor passar por esses conceitos para que depois você possa desenvolver essas habilidades de edição a partir desse fundamento e não a partir só do que tiver aqui nesse vídeo de instrução. Tá? Então, primeiro o som. O que é o som? O som é uma frente de compressão mecânica de propagação circuncêntrica. Olha que coisa mais linda. Dá para visualizar isso muito bem se você imaginar alguém jogando uma pedrinha na água, num laguinho. A partir do ponto onde aquela pedrinha cair, ondas mecânicas de água serão transmitidas de forma circuncêntrica, de forma redonda, em volta, e vão se propagando. E conforme isso vai se propagando, elas vão perdendo intensidade porque existe uma dissipação de energia da onda para o meio. O som é exatamente a mesma coisa, tá? Só que com frequência diferente. Então a gente tem uma imagenzinha aqui de um esquema de onda. Então a gente volta lá para o ensino médio, aulas de ondulatória, e a gente tem os três principais elementos aqui, que são a velocidade, a frequência e a amplitude. A velocidade do som no ar é uma constante para a gente, né? Independente da frequência, ela vai se propagar na mesma velocidade. Então a gente tem um lambda aqui, que é o comprimento de onda, tá? De crista a crista ou de valha a valha, essa distância é a mesma para cada frequência. E a gente tem a amplitude, que é a distância do pico da onda até o zero. Então a gente tira daí que quanto maior a amplitude, maior o volume ouvido, certo? Então a formulazinha da ondulatória, que a gente não vai usar, isso daqui é só para demonstração, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, então espaço por tempo, espaço ao nosso comprimento de onda, lambda sobre T, da qual sai a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Tá? Então, passando esse lambda ou o F para o outro lado, já que V é constante, a gente tem uma relação inversamente proporcional entre frequência e comprimento de onda. Lembremos que a velocidade é constante. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, porque vai passar mais ondas naquele período de tempo ali. Tá? Isso vai fazer sentido daqui a pouco. Aqui mais um esqueminha, com comprimento de onda e com amplitude. E essa frequência que eu estou falando agora é medida em hertz. O que é um hertz? É uma ondulação por segundo. A gente tem aqui na imagenzinha do lado 1 hertz, né? Uma onda completa em 1 segundo, 2 hertz, duas ondas completas em 2 segundos e por aí vai. 3, 4, 5, a gente vai falar de milhares de hertz aqui. Então, quanto maior essa frequência, lembremos, menor o comprimento de onda. O que interessa para a gente aqui é o espectro audível das ondas. É o tipo de onda que a gente consegue ouvir com o nosso equipamento natural aqui. A gente consegue ouvir de 20 Hz, frequência bem baixa, até 20.000 Hz, uma frequência razoavelmente alta dentro desse espectro. Tá? E esse pedaço da ondulatória que a gente pode ouvir, a gente consegue dividir em alguns trechos. Então, até 50 Hz são chamados de subgraves, e aí moram as vibrações de ambiente. Então, quando você colocar para gravar uma vibração, por exemplo, de um ônibus passando na rua de baixo, ela vai chegar dentro dessa faixa de até 50 Hz, muito provavelmente, uma vibração lenta. Tá? De 50 Hz até 110 Hz, mais ou menos, e essa divisão ela é um pouquinho
ela varia um pouquinho com quem classifica, tá? Então, alguém pode classificar até 100, até 120, 150. Enfim, nessa faixa, que é normalmente adotada de 50 a 110, são os graves, é o corpo da voz. Então, quando você tem, por exemplo, uma voz típica, a voz de radialista, aquela voz baixa, aquele negócio, a minha nem sai, trava. É porque a voz é cheia de graves. Se você tira esses graves num processo de edição, você vai ter uma voz parecida com aquela voz de telefone. Telefone antigo, né, de fio, que era bem estreita. Então, aqui a gente começa a entender por que aquele som era daquele jeito, porque falta grave para formar esse corpo da voz. De 110 a 3.000 Hz são as frequências médias. E aqui a gente tem a presença da voz, a nasalização e a ressonância do ambiente. O que complica para a gente? É nessa faixa aqui que você não pode ter interferência, ou que você tem que evitar o máximo possível que tenha interferência no momento da tua gravação. Porque é aqui que a voz mora. O principal da nossa voz está aqui. Então qualquer som que esteja nessa faixa vai necessariamente esculhambar com a tua gravação e às vezes pode ser fatal. Você pode ter que regravar todo um processo se tiver falha nessa faixa. A frequência seguinte, a faixa de frequência seguinte é de 3.000 a 10.000, que são as médias altas. Então a gente tem questão de claridade, de sibilância e algumas interferências eletromagnéticas. O que eu quero dizer com isso? Claridade é questão para a voz não ficar abafada. Se você tem falha nessa faixa, pode ser que a voz dê aquela aparência de encaixotamento. Sibilância são os S's. Quando... Sabe aquela pessoa que fala que às vezes assovia junto falando quando fala um S, um Z, alguma coisa assim? E essa coisa que dói no ouvido é a sibilância. A gente tem como editar isso com ferramentas específicas ou mais na unha, mas tem como evitar isso até com procedimento de gravação, tomando cuidado com alguns elementos de própria disciplina de microfone, a gente tem como evitar bastante sibilância. E interferência eletromagnética, que pode ser, por exemplo, um vizinho de parede ter usando micro-ondas, se você estiver gravando num cômodo perto de uma cozinha. Então, às vezes o micro-ondas ligado ele vai dar algum tipo de interferência, e a interferência vai morar aí nessa faixa de 3.000 a 10.000 Hz. Tá? E acima de 10.000 Hz são características como o brilho, o ar e alguma espacialidade. É complicado a gente falar de brilho, de ar, de cor no som, né? Assim, principalmente quando a gente está começando. Mas com o tempo, com um pouquinho de experiência, a gente consegue perceber, assim, a própria questão de espacialidade nesse ponto, nesse sentido. A gente vai usar a espacialidade para outra coisa depois. Mas quando dá para perceber que a pessoa está gravando num ambiente mais amplo, não é que dê reverberação, mas a gente pode associar de novo aquela sensação de encaixotamento de voz. Quanto mais aberta está a voz, a gente sabe que tem mais elementos aí, nessa faixa acima de 10.000. Então aqui um esqueminha demonstrando mais ou menos essas faixas, ver que essas faixas de frequência elas se interconectam, é aquilo que eu comentei. Já pode ser definido um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, sim, mas tem região de ruídos, de vibrações que não vão fazer diferença para a gente, normalmente abaixo de 75, 80 Hz, tem gente que corta até 100 Hz para limpar essas vibrações desnecessárias. Tem questão de encaixotamento, de calor da voz, para ser aquela voz mais aconchegante, questão de nasalização, tem uma faixa específica ali de 800 a 1.000 Hz. Você pode dar uma baixadinha para evitar um pouco aquela voz de nariz. Tem presença, sibilância, por aí vai. Então dá para você usar esse esqueminha aqui como referência para esse tipo de característica. E aqui um esquema para demonstrar um pouco mais dessa questão. Então a gente tem no início ali ondas de áudio, que é o que interessa para a gente agora, mas o que diferencia o nosso espectro audível
de transmissão de rádio, AM, FM, micro-ondas, rádio experimental, frequência infravermelha e ondulação visível, no caso, cor mesmo, é comprimento de onda, basicamente. É isso que vai diferenciar o que a gente ouve e o que a gente vê. E pode ver que no final ali do esqueminha já tem o infravermelho, a próxima camada. Depois daquilo seria vermelho, laranja, amarelo, todas as cores do arco-íris, e logo depois do espectro visível o ultravioleta, e por aí vai outras camadas de frequência. Conceito importante: bitrate. Isso a gente vai usar bastante, você vai ter que prestar bastante atenção nisso depois. O mais comum para gravação é 44.1 ou 48, a gente está falando de 1000 Hz. Então, o que isso significa, Madruga? Isso é o número de amostras por segundo. O som audível, o som que a gente escuta no ambiente, é onda mecânica, tá? Depois que ele passa por um sistema de microfonação, ele é sinal digital. Esse sinal tem que ser registrado no teu sistema do computador ou do gravador para virar alguma coisa que possa ser reproduzida depois. O bitrate é o número de amostras que o teu sistema de processamento vai registrar por segundo. Então, 44.100 amostras é um número bom, é qualidade de CD, por exemplo. E 48.000 Hz é um número que está sendo usado mais frequentemente hoje em dia por questão de produção completamente digital, mas dificilmente alguém vai perceber, a não ser que tenha uma experiência de áudio, um fone de ouvido muito bom. Normalmente as pessoas não percebem muito a diferença de 44.100 para 48. Tá? E acima de 48 também é desnecessário. Abaixo de 44.100 eu não recomendo, porque daí realmente vai prejudicar bastante a experiência. Mas o esquema mostra aqui o que seria a diferença de registro de um bitrate menor para um bitrate maior. Então, quanto maior o número de amostras, mais precisa é essa curva de registro. Certo? E tem um outro elemento que é a resolução, que são slots de informação binária. Madruga, explica esse negócio para mim. Imagina o seguinte, você tem ou 16 ou 24 espaços para registrar informação digital. Quanto maior, melhor, porque você tem como ser mais detalhado. Então você tem um número de amostras ali do bitrate e a resolução. A resolução dá para entender mais ou menos, a grosso modo, tá? Como se você fosse passar um endereço para alguém. Você, com uma baixa resolução, você pode falar assim, moro em Santa Catarina. Com uma resolução média, você pode falar, moro em Florianópolis, no bairro, sei lá, Carianos. E uma alta resolução, você fala estado, cidade, bairro, nome da rua, número, quantos metros até o poste de luz mais próximo, sabe? Centímetros, milímetros até a entrada da tua porta. Isso é resolução. Então, 16 bits é ruim? Não é. Qualidade de CD também. 24 bits, se o teu equipamento permitir. Bom. É necessário gravar em 24? Não é. Gravar em 44.100 como bitrate e 16 bits, para a ferramenta educacional e para a maioria dos podcasts do mundo, tá louco de bom. Já é uma qualidade de produção de CD bem aceitável, bem interessante. E a espacialidade, que é um item que eu comentei agora há pouco em frequência, agora a gente está falando de ambientação, é a diferença do som mono para o som estéreo. Num som mono você tem um sinal, lembra, sinal digital, já não é mais áudio mecânico, que vai ser reproduzido de forma igual dos dois lados de um fone de ouvido. Em um sinal estéreo você tem diferença de sinal de um para o outro. Então aqui a gente pode, até eu vou deixar embaixo aqui nesse tópico, uma diferença de som mono para som estéreo para você experimentar isso, para saber por experiência bem a diferença de um para o outro.
Claro que a maioria de nós sabe a diferença do som mono para o som estéreo, mas experimentar isso no fone de ouvido é uma coisa diferente. Então eu recomendo que você ouça isso se estiver assistindo, por exemplo, esses vídeos com o foninho do celular. Depois pega um fone de ouvido, bota que a gente vai fazer uma diferenciação de mono e estéreo, fazer uma demonstração de frequência também, que é interessante. Eu vou amplificar e suprimir algumas frequências para fazer mais sentido todo aquele negócio de nasalização, sibilância, tudo. Só olhar ali embaixo que vai ter vídeo complementar e áudio complementar sobre isso. Tá? E agora a gente parte para ambiente de gravação, para fechar esse tópico aqui. O microfone que a gente usa, qualquer um deles, funciona como um ouvido. Então a gente tem o esquema do nosso ouvido aqui, a concha da orelha, o canal auditivo, o tímpano, que vai mover esses 3 ossinhos que tem a foto aqui no meio da tela, que é o estribo, o martelo e a bigorna, que vão fazer vibrar a cóclea, que é o que vai transformar, na verdade, o som mecânico em um sinal neuronal para mandar para o cérebro da gente. O microfone é a mesma coisa, ele vai ter uma membrana da cápsula que vai vibrar e vai transformar essa mecânica em um sinal digital. Diferentes tipos de microfone vão funcionar de maneira diferente, a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas é exatamente, tanto até ouvi esses tempos atrás a pessoa falando, microfone é como se fosse a nossa boca. Não é, o microfone é um ouvido bonitinho que funciona aqui para ajudar a gente a produzir os nossos áudios. Na questão de ambiente, a gente tem que diferenciar o que é reverberação e o que é eco. Lembra a questão da velocidade de propagação do som. O som é uma onda, ela vai bater em alguma superfície e vai voltar. Se esse intervalo for grande o suficiente, você vai ouvir o som duplicado. Isso é eco. Se for menor, você vai ter uma reverberação. É natural, sempre que a gente fala com alguém em um ambiente fechado, ter essa reverberação. A não ser que a gente esteja na rua, né, num parque aberto, que o som se propague indefinidamente por aí, você vai ter. Então o nosso ouvido já está acostumado a ter algum nível de reverberação no som ambiente. Só que muita reverberação vai dar aquela impressão de som de dentro de banheiro. Então é interessante que o teu áudio gravado tenha alguma reverberação, mas não tenha reverberação demais, para isso não ser para isso não distrair o teu ouvinte. A mesma coisa, vícios de linguagem, estalo de boca, então a gente vai falar isso mais para frente, mas agora em questão de ambiente de gravação é esse cuidado que a gente tem que ter. Então a gente pode trabalhar o nosso ambiente de gravação com elementos absorvedores e elementos difusores. Elementos absorvedores são os que vão reter as ondas, vão abafar as ondas de som, e os difusores são os que vão quebrar as ondas de som. De novo, peço para imaginar aquela pedra no laguinho. Se é uma pedra numa piscina, as ondas vão bater na borda reta da piscina e vão voltar com a mesma configuração. Se você tem uma margem toda craquelada, toda cheia de acidentes, ela vai arrebentar e vai distribuir, vai quebrar toda essa onda. É disso que a gente está falando, só que num ambiente interno que você vai usar para gravar os teus áudios. Então, a gente tem aqui na imagem 2 exemplos. Um exemplo de um ambiente feito para música, que normalmente até exige mais reverberação. Então tem elementos absorvedores, tem elementos difusores, tem muita coisa aqui nesse ambiente. E do outro lado, tem um camaradinho aqui que provavelmente vai gravar um audiolivro. Então é pura absorvição de som, existe isso. Enfim, pura espuma em volta dele, porque se quer captar o mais puro possível o som da voz dele. Então, para cada aplicação, uma demanda diferente. A gente em casa, o que pode fazer? Pode procurar um ambiente, por exemplo, que tenha sofá, que vai funcionar tanto como absorvedor quanto difusor, que tem um tapete no chão, que a gente não presta atenção
Mas o principal tipo de reverberação que incomoda a gente quando a gente vai gravar não é reverberação lateral de ambiente, é reverberação vertical. Então, o teto da casa da gente normalmente é plano, né? Você não vai ter um tapete grudado no teto. Então, se você tiver tapete no chão, é o lugar mais conveniente, para evitar essa reverberação direta, já melhora bastante. Estantes de livros, ajuda, vai ser um esquema difusor muito importante. Pense que toda superfície dura e lisa vai funcionar como espelho para o som. Então, quanto mais coisas fofinhas e irregulares você tiver no ambiente, melhor. Quais são os principais ambientes domésticos para a gente gravar, então? Ou dentro do quarto, que você vai ter a cama, o colchão vai absorver bastante dessa reverberação e desse som ambiente, e você ainda pode abrir as portas do teu guarda-roupa para que toda essa parede do guarda-roupa absorva uma quantidade boa de som. Ou se você tiver um carro, grava dentro do carro. A gente está falando de décadas e décadas de desenvolvimento de engenharia para que o ambiente de dentro de um carro seja acusticamente confortável. Então você vai ter isolamento nas janelas, nas portas, e você vai ter todo um trabalho de regularidade do ambiente dentro do carro com superfícies absorvedoras. Então, se você preferir gravar dentro do carro, principalmente sentado no meio do banco traseiro, para ficar mais ou menos homogênea a distância entre os vidros, perfeitinho. Tem muito profissional de voz que, na falta de um estúdio para gravar, grava dentro do carro com resultados muito bons. Então são as duas dicas que eu já deixo aqui, dicas práticas para você. Ou grave dentro do quarto com o guarda-roupa aberto, ou se você tiver um carro, grava dentro do carro. Então, voltando às imagens aqui, estúdio profissional de gravação e estúdio profissional de gravação de voz para audiolivro. E aqui soluções domésticas, que a gente vai falar depois também, da pessoa enfiando um microfone que é super sensível dentro de casinhas de almofada, de coberta, de acolchoado, para tentar evitar essa reverberação. Vou falar disso depois, quando a gente conversar sobre microfone e por que eu não recomendo fazer isso. Enfim, é isso por hoje, por agora, por esse vídeo. Então a gente vai voltar no próximo para falar de microfones.